Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do She Leads Revolution Talks. Já sabem, estamos cá para mais um episódio e para mais conteúdo assim de muito valor. E o tema de hoje vai falar sobre carreira, mas não carreira numa altura qualquer. Carreira após a maternidade. Portanto, após tu seres mãe, tu que já foste mãe ou estás prestes a ser mãe ou ponderas no futuro, realmente se calhar pensar a carreira após a maternidade pode não ser algo muito óbvio, mas é precisamente isso que nós vamos trazer cá hoje. Como é que nós podemos então aproveitar a maternidade, não é? O pós, ter então a chegada de um rebento como oportunidade de mudar, de abraçar uma nova carreira. Como é que podes decidir e quais então os passos a seguir para que então um novo rumo seja tomado? Susana, vamos já começar. Não sei se queres assim fazer algumas considerações iniciais antes de bombardear com algumas perguntas sobre esta decisão. É só dizer, não é, que realmente acho que, até por experiência própria e por algumas mães que também já acompanhei, que a maternidade nos faz repensar muita coisa e a carreira é uma delas. Seja pela questão de começarmos, se calhar, a valorizar mais o nosso tempo e tentar perceber se faz ou não faz sentido gastarmos o nosso tempo em determinado contexto ou em determinado trabalho, seja pela questão, às vezes, de pensarmos no exemplo que queremos ser para os nossos filhos, ou de percebermos que o tempo está a passar e que se calhar aquele sonho, aquela ideia que a gente vai deixando para depois, se calhar pode começar a ser a altura de pensar nela, ou será que vai ficar para sempre enterrada, não é? dentro da gaveta. Também a questão de, às vezes, o trabalho que temos, a sobrecarga que ele nos causa, não ser compatível, ou nós começarmos a sentir que não é compatível com a disponibilidade que precisamos para criar e educar um filho, não é? E da forma como queremos, não é? Criar e educar esse ser humano. Portanto, acho que a maternidade, o pós-parto, não só o pós-parto imediato, mas a maternidade em si, é um período que nos convida a refletir sobre muita coisa, e a carreira, sendo uma grande parte da nossa vida, não é? Que ocupa grande parte do nosso tempo, acaba por ficar inerente também nessa reflexão e às vezes uma necessidade de mudança que nós sentimos, que muitas vezes até não fazemos, não efetivamos por medo, não é? Por não saber como, mas fica ali aquela vontade ou aquele descontentamento ou aquele mal-estar que nos convida a olhar para isso de uma forma mais objetiva, pragmática, para podermos realmente decidir com base em factos, com base em projeções e não só com base no estado emocional imediato, não é? Porque... Sem dúvida, tu estavas a falar obviamente que a maternidade se traduz numa mudança, até já falamos sobre isto em off também, que o próprio cérebro da mulher muda, não é? Com a maternidade. E estavas a falar, e eu estava precisamente a lembrar-me de muitas recém-mães que eu acompanhei em percurso formativo após elas regressarem de maternidade, e é engraçado como elas estão diferentes. Estão diferentes na sua organização de prioridades. Eu acho que, obviamente, a criança toma aqui uma centralidade no universo da própria vida, e faz todo o sentido que assim seja, mas eu noto essa reorganização mental, claro, da logística, do tempo, do próprio aproveitar, não é? E há muito este difícil equilíbrio por vezes de que, ok, eu precisava realmente de voltar a ser mulher e a sentir-me útil e a voltar para o meu local de trabalho, mas ao mesmo tempo eu considero que o tempo é um bem muito precioso, não é? E o que é que eu posso estar a perder? E depois é aquela aflição que a gente vê nos olhos delas também, de eu deixei-o lá, deixei-o lá, ela ficou tão bem, ou ele ficou tão bem disposto, mas eu deixei-o lá com desconhecidos. Portanto, nota-se também muito esse sofrimento, não é? Que assim, quer queiramos, quer não, acho que não há muita preparação, só mesmo vivendo é que a gente sente. E é muito engraçado ver esse primeiro dia, não é? Esses primeiros instantes. E colocar as mulheres a falar das crianças é logo uma boa estratégia, porque é logo um ponto para elas também desanuviarem. Mas, portanto, tudo vai mudar. A nossa vida vai mudar, o nosso cérebro muda, toda a nossa agenda, as prioridades.
E é precisamente nesta altura em que se calhar o trabalho tinha um papel assim tão importante na nossa vida e se calhar deixa de o ter. Ou se calhar deixa de servir os nossos novos propósitos e intenções. Sim, e às vezes o que eu acho também, e que eu também notei um bocadinho isso, porque isto depende de mulher para mulher, não é? Uhum. Mas eu era uma pessoa muito focada na carreira e a carreira e o trabalho e aquilo que eu faço fazia, ainda faz, mas numa proporção diferente, ocupava grande parte também da minha identidade, daquilo que me fazia sentir eu e daquilo que eu sentia que realmente vim aqui para fazer. Ok, E certo. depois de seres mãe, as tuas identidades, não é, que nós temos várias, vão se reorganizando também. E há pessoas, inclusive, que podem, que eu já tive pessoas a dizerem-me que se pudessem, nem trabalhavam, seriam só mães a tempo Certo, inteiro, não é? Ou claro. seja, assumimos ali uma nova identidade, que é a identidade de mães, e isso depois acaba por roubar um espaço daquela identidade de profissional. Diferente de mulher para mulher, logicamente, mas acho que isso também tem um papel nesta mudança de perspectiva em relação ao trabalho, não é? Ok. Porque, efetivamente, nós agora temos, e principalmente nos primeiros tempos, não é? Que a criança precisa muito dos pais, nós temos ali outro papel extremamente importante e, na realidade, que já é uma frase feita e repetida muitas vezes, mas na realidade nós ali não somos substituíveis, não é? Porque nós somos as mães e aquela criança é nossa e ela precisa da mãe. Claro que se acontecer uma fatalidade, alguém poderá ocupar o papel de cuidador principal, mas isso é não não será extremo. a mãe, não é? Claro, Portanto, sem dúvida. enquanto que no trabalho, e é isto pesar aqui as prioridades e também perceber as coisas, efetivamente, se não for eu a fazer, haverá alguém que o faça, ou seja, o trabalho não vai ficar por fazer Sem dúvida. e tudo isto pesa nesta questão das prioridades e das mulheres também começarem a pensar e a repensar o que é que faz ou não faz sentido na sua carreira. Sim, eu acho que esta questão da identidade também é algo que muda Uhum. e o facto de ocuparmos um novo papel que nos traz uma identidade também muito importante, acaba muitas vezes por retirar alguma importância da outra identidade da mulher profissional, principalmente nos primeiros tempos. Sem dúvida. E já agora, nós temos em episódios anteriores, falamos muito na nossa visão, dos nossos valores também, da nossa identidade, por isso não percam Sim. para fazer ali uma pesquisa, um rewind e irem lá atrás ouvirem, porque também é Depois muito importante. colocamos na descrição. Sim, e não deixa de ser engraçado que lá está. Quando existe este evento, que é um evento transformador, esta reorganização efetivamente existe. Sim. E tu achas então que pode ser uma oportunidade, tendo em conta toda esta alteração na própria identidade e alteração estrutural e interna, que pode começar a pulsar então o desejo de mudança e se calhar aquilo que nos servia antes, se calhar pode não nos Sim, servir eu acho que neste aqui momento. duas coisas que levam se calhar ao mesmo desfecho ou que podem levar ao mesmo desfecho, mas que são motivações diferentes. Uhum. Eu acho que por um lado pode começar a pulsar esse tal desejo, essa vontade de criar algo diferente, de seguirmos algo que nos apaixone mais, de Ok. encontrarmos algo que nos agrade mais ou que se alinhe mais com a forma como queremos também ser mães. E por outro lado, acho que a maternidade e esta mudança pode trazer ao de cima ou pode enfatizar o que já estava mal. Ou seja, eu já não estava bem antes, mas eu ia tolerando e ia pondo para debaixo do tapete. Só que agora, com esta acumulação de papéis, com esta acumulação não só de papéis, mas de trabalho, de exigência, de carga emocional, tudo isso vem ao de cima e acaba por ficar mais exacerbado e começa-se, se calhar, a tornar insustentável ao ponto de a pessoa começar a pensar: calma, eu assim não aguento mais. Certo. Portanto, temos aqui os dois lados. Temos o lado de, ok, pulsa um desejo, pulsa uma vontade de mudar para criar algo melhor, não é? Ou então aqui, tipo, a maternidade veio trazer ao de cima coisas que já não estavam bem, mas que agora ficaram A insustentáveis. ferida ficou ainda Exatamente, mais ficou exacerbada. aberta, ficou insustentável, ficou impossível de meter para debaixo do tapete e o impacto começa a sentir-se também fora do trabalho, não é? Sem dúvida. E chega a um ponto, por isso é que eu digo que o desfecho poderá ser o mesmo, que é a mulher decidir mudar, não é? Mas a motivação é diferente Sem e a dúvida. energia é diferente e qualquer uma delas é válida e é possível. Certo, e depois vem também o cansaço acumulado, De portanto, este tudo, não? esgotamento, certo? Exatamente, sim. E
E a verdade é que se nós também não estivermos bem animicamente e bem resolvidas, bem estruturadas noutros aspectos da nossa vida, também não vamos estar, se calhar, muito bem para cuidar das nossas crianças. Por isso, Sem dúvida, e tudo sim. se reflete e tudo, nós somos o espelho, não é? E também exemplo para eles. E muitas das vezes nós nem nos apercebemos disto. Dava todo um outro episódio também. Mas eu acho que ainda que muitas mulheres possam ter até esta clareza, ou meia clareza, que realmente não estão bem, e que aquele se calhar não é o caminho, ou se eu dedicava muitas horas e não me importava trabalhar 12 horas por dia, agora não me faz sentido. Ainda assim, eu acho que não é fácil tomar uma decisão de mudar. E a minha pergunta é, porquê? Porquê é que é tão difícil mudar? Porquê é que nós somos tão resistentes? Nós temos muito medo do desconhecido. Nós, enquanto seres humanos, estamos ligados, não é? Estamos, de certa forma, programados para nos protegermos. Certo. E mudar implica eu dar um passo em direção a algo que eu não sei como é que vai ser. E isso é extremamente assustador. Portanto, a nível biológico e fisiológico, é um mecanismo protetor que vem... Sobrevivência, não Sim, é? exatamente, é um Exatamente. mecanismo de sobrevivência e protetor. Em primeiro lugar é esse, não é? Nós temos medo do desconhecido. O desconhecido é assustador porque é imprevisível. Esse é o primeiro ponto. Depois, acho que esta questão de sermos mães pode também, mais uma vez, ter de Pode trazer agudizar aqui isso, não é? de uma maneira sim, de outra maneira não. Que é, efetivamente, quando somos mães, ainda temos mais responsabilidade, não é? Porque temos um ser humano que depende de nós. E depende de nós, efetivamente também de nós, enquanto seres com saúde e com bem-estar e com saúde emocional, mas também depende de nós monetariamente, não é? Financeiramente. Não Ou há seja, volta. uma pessoa tem contas para pagar, tem comida para comprar, tem todo um conjunto de responsabilidades, terá creches, coisas afins para pagar, não é? Portanto, acresce essa sobrecarga e esse stress financeiro que pode levar a que as pessoas, ok, eu não estou bem, mas eu vou ficar aqui porque eu não sei como é que eu vou, se vou arranjar melhor, quanto tempo é que eu vou demorar a arranjar, como é que eu vou fazer isto. E então é o não saber como é que vai ser e o não saber como fazer paralisa. Porque, ok, eu sei que eu quero mudar, mas e como é que eu vou mudar? E para onde? E como é que vai ser a minha vida? Exatamente. Então isso é extremamente assustador, porque eu até sei o que é que eu gostava de fazer, mas eu não sei como fazê-lo. E é quando nós não sabemos o caminho e também não conseguimos visualizar o desfecho, torna-se ainda mais paralisante. E é muito difícil para as mulheres, neste caso, para as mães, porque elas sabem que querem fazer diferente, mas por outro lado não sabem como e por isso não conseguem ter a coragem de dar o passo. E é um conflito interior muito grande que ainda as desgasta mais. Não é? Porque é aquela coisa, eu tenho consciência que não estou bem, e eu tenho consciência que eu gostava de fazer diferente, mas eu não sei como, então eu não faço. E tu achas que pode haver também alguma falta de apoio na rede externa? Ou seja, imagina, nos familiares mais próximos, nos amigos. Eu acho que isso vai depender de muitos fatores. E eu acho que é assim. Aqui nós normalmente damos-nos com pessoas muito parecidas connosco. Não é? Ou seja, que têm um nível de vida parecido, que têm alguns ideais parecidos, que têm crenças semelhantes. Então, no fundo, se eu tenho medo, e se à minha volta toda a gente tem medo, e se ninguém deu o passo, não é? Se ninguém nunca deu o passo de fazer diferente, claro que mesmo que as pessoas não digam nada, isso vai me puxar para trás. Se eu não conheço exemplos de pessoas que fizeram e que sobreviveram, entre aspas, não é? Mas que conseguiram dar esse passo e mesmo assim manter a sua vida, conseguiram ficar bem, não é? Se eu não conheço exemplos disso, eu vou ter ainda mais medo de o fazer, porque parece ainda mais impossível. Se à minha volta tudo se está, entre aspas, a contentar com um trabalho que não os satisfaz, que lhes ocupa grande parte do dia e que mal lhe paga as contas, mas se toda a gente à minha volta se contenta com isso e acha normal, então quem sou eu para pensar em fazer diferente, não é? Eu às vezes até penso e nem verbalizo com ninguém, muitas vezes é isso que acontece. Outras vezes, e depende muito, porque já tive casos em que, por exemplo, os maridos, os companheiros, eram os primeiros a incentivar, e isso ajuda muito, não é? Termos ali alguém ao nosso lado que nos incentiva, que inclusive, também porque é muito importante pensar também na retaguarda e no que pode correr mal, ou seja, quando se vai pensar em fazer uma mudança de carreira, não é? Uma transição de carreira, não podemos só pensar no cenário bonito e cor-de-rosa, temos sempre que pensar, ok, o que é que pode correr mal e como é que eu me vou precaver caso isto aconteça, não é? Qual é que é a minha rede de apoio, qual é que é a minha rede financeira, o que é que eu vou fazer, qual é o plano B se isto que eu quero não resultar, não é? Qual é que é o pior cenário se isto não resultar, como é que eu me arranjo? Portanto, tudo isto conta e eu acho que
a grande influência é esta, nós estamos num determinado ambiente e normalmente as pessoas têm visões e comportamentos e padrões muito semelhantes. E então nós não vamos ver ali exemplos que nos mostrem que é possível e também não vamos ter, porque as pessoas também têm medo, não é? E não vamos ter grandes pessoas a dizer-nos vai em frente, tu Certo, consegues, porque exatamente. elas têm medo e elas próprias duvidam que seja possível. Certo. E acham que é o mal menor termos um trabalho que nos paga as contas e que é estável, do que agora irmos tentar Para outros altos voos, voos, exatamente, sim. e não saber como é que vai ser e muito provavelmente vai dar asneira. Na Na cabeça das inicial, pessoas, sim, exatamente, sem dúvida. exatamente. Mas por outro lado, imagina, acho que pode haver se calhar aqui uma coragem associada ao pós-maternidade que se calhar não existia de antemão. O que é que tu achas? É isso, eu acho que é tudo uma questão da perspectiva da mulher. Porque efetivamente os nossos filhos podem ser uma desculpa, podem ser um incentivo. Não é? Podem ser uma desculpa para eu ficar onde estou porque eu tenho muito medo e por isso prefiro manter-me segura e sem qualquer tipo de crítica, não é? Claro. Eu digo desculpa, digo justificação, não é? Para eu ficar onde estou por uma questão de medo e de segurança. E eles podem ser essa razão que me faz ficar, como eu posso olhar para eles como um incentivo para não. E eu mereço melhor, eles merecem melhor, e dar-me ali por muito que eu tenha medo, não é? Não é mesmo? Porque o medo vai estar sempre presente e a incerteza, por muito que a gente planeie, por muito que a gente se prepare, há sempre um grau de incerteza, não é? Mas eles podem ser ali aquele boost de coragem que é, ok, eu tenho medo, mas nós merecemos melhor e eu vou fazer isto por mim e por ele, ou por ela, ou por eles, não é? E aqui é sempre uma questão de perspectiva. Sim. Eu gosto muito de uma pergunta que eu faço muitas vezes quando estou no limbo entre tomar uma decisão, sim ou não, não é? Eu fazer uma escolha, fazer uma mudança, que é, eu pergunto-me sempre, estás a decidir com base no medo ou na abundância? E normalmente eu quero, e eu consigo perceber, não é? Quando eu faço esta pergunta eu consigo perceber se realmente aquela decisão que eu estou a pensar a tomar é baseada no medo, tipo, vou ficar aqui, vou ficar segura porque tenho medo do que é que pode dar, ou se é com base na abundância. E normalmente aquela que é com base na abundância dá mais medo de tomar, não é? Mas quando eu faço esta pergunta, e eu sei que quero decidir com base na abundância e quero viver uma vida com base na abundância ou na fé, ou no amor, não é? Porque são ali dois polos opostos. Certo. Então eu quase que me forço conscientemente a decidir aquilo que eu tenho mais medo de decidir, mas que no fundo é o que eu quero e é aquilo que pode abrir mais portas. Decidir não implica atirar-me de cabeça sem planear, Claro, ok? Portanto, sem dúvida. só para distinguir aqui que é só decidir qual é que é o caminho que eu vou seguir, depois existe todo um processo de planeamento e planificação e estratégia para conseguir ir dando os passos, não é? Sem Mas dúvida. é uma pergunta que ajuda a desbloquear e que pode ajudar a perceber se nós estamos a usar os nossos filhos como justificação para permanecermos pequenas ou se estamos a usar os nossos filhos como incentivo para expandirmos e evoluirmos. Exatamente, sem dúvida. Cada uma no seu ritmo, cada uma no seu tempo e a partir do ponto de partida em que cada uma está. Sem dúvida. E realmente os seus quereres e de realizar aquilo que efetivamente é importante. Porque até foi a Susana, vou partilhar isto, porque eu sempre, lá está, valorizei e valorizo muito a carreira e o trabalho e produzir. E os filhos é algo pensado e que já sabemos que vem impactar. Não é volta a dar, vem impactar o comprometimento e a energia e todo o esforço que nós depositamos àquilo que é a nossa utilidade e o nosso serviço ao outro na nossa profissão. E estávamos um dia a falar, e foi precisamente contigo que houve esta até um expandir de mente, quando tu me dizes, sim, mas também está tudo certo, como falamos no início, que é, mas também está tudo certo optares por ficar em casa a tempo inteiro e cuidar dos teus filhos plenamente, a nível parcial, como também concordo plenamente, ok, não queres abdicar da tua carreira e continuar a trabalhar, tenha que estar alinhado com aquilo que tu és e com a família que tu estás a criar e, portanto, de forma coesa. E eu nunca tinha pensado nisso, porque realmente nós temos que, obviamente, merece a nossa valorização e respeito e louvor as mulheres que não deixam de ter 10 braços e querer chegar a tudo e fazer tudo, mas também é completamente louvável quem não quer. E quem quer ser cuidadora a tempo inteiro não gostará nem mais nem menos de si, e se calhar nem mais nem menos dos filhos, mas
é a opção dela naquele momento. Exatamente, face e é às o que faz condições que ela sentido tem, para ela, para a família naquele e momento. para quem ela é naquele momento, Sem porque não dúvida. significa que eu agora, sei lá, imagina, acabo de ter um filho e a minha vontade é estar o tempo inteiro com o meu filho até aos 3 anos e de repente, a partir dos 3 anos, eu decido que Olha, quero vou investir em mim, investir não é? em mim, ou seja, quem eu sou agora não necessariamente vai ser quem eu sou daqui a 2 ou 3 anos, da mesma forma que as necessidades dos nossos filhos e da família não são as mesmas quando eles têm 1 ano, quando Pois eles não. têm 3 e quando eles têm 10. E nós, é importante que nós também tenhamos essa flexibilidade de nos irmos reajustando e reinventando à medida que as fases vão mudando. E eu acho que quando temos filhos isso é mais... isso acontece em qualquer pessoa, com filhos ou sem filhos, É né? verdade. Mas é mais visível, é mais flagrante quando temos filhos, porque muda tanto e eles mudam tanto e as necessidades e os interesses e as dinâmicas mudam, mesmo que a gente não queira, que mais vale nós termos essa noção e irmos nos adaptando à medida que as coisas vão mudando, do que acharmos que, ok, é assim agora, eu sou mãe a tempo, eu decido, por exemplo, ser mãe a tempo inteiro agora e vai ser para sempre. Não necessariamente, não é? Exatamente, sem dúvida. Porque o que faz sentido agora não tem necessariamente que fazer daqui a 2 ou 3 2, anos. 3, é E eu isso acho que aqui uma coisa que ajuda muito e que a mim também me ajudou muito, porque eu era muito crítica em relação às pessoas que mudavam de opinião e mudavam de ideias. Até eu perceber que isso era realmente sinal de evolução, não é? sem dúvida. E é muito isto, é perceber que aquilo que para ti é verdade agora, se daqui a 2 ou 3 anos já não for essa exatamente a mesma verdade, tudo não tem bem. mal nenhum. Está tudo bem. Tu não és tipo, tu não estás a ser hipócrita, tu não estás a ser incoerente, simplesmente as coisas mudaram estás a e a tua evoluir. perspectiva Estás a mudou. evoluir. E é muito importante desconstruir isso, porque eu acho que há ainda na nossa sociedade muita crítica e muito peso por há uns anos atrás disseste uma coisa, agora estás a dizer uma coisa diferente. E então, eu não sou a mesma pessoa de há 2 ou 3 Uhum. anos atrás. Aliás, nós estamos a renascer todos os dias. Por isso, acho que também é muito importante essa noção e essa flexibilidade mental connosco e com a nossa vida, de perceber que cada fase a sua versão. Sem dúvida. Como o senhor no podcast que eu ouvi uma vez dizia que ele era pago para mudar de ideias. Portanto, é isso mesmo. E como é que nós podemos ter então esta clareza que, bem, chegou a um ponto em que eu tenho ou devo mudar? Ok, como é que eu reconheço? Quais são os sinais? Como é que eu tenho essa clareza mental? Lá está, eu acho que também é uma coisa não só mental, mas física. As pessoas sentem, Ok. não é? Emocionalmente elas começam a sentir até um certo desconforto, às Uhum. vezes, já falando assim, se calhar um bocado no limite, mas um desconforto a ir trabalhar, um mal-estar a estar no local de trabalho. Mas eu acho que é muito importante nós pararmos realmente para pensar qual é a vida que eu quero ter, como é que eu quero ser mãe, não é? Que tipo de mãe, que tipo de presença, que tipo de valores, mais uma vez, eu quero transmitir e importante. viver com os Sem meus dúvida. filhos e com a minha família, e de que forma é que este trabalho está a potenciar ou a prejudicar isso. Depois, claro, é perceber se realmente o que é que naquele trabalho não me satisfaz, o que é que eu não gosto naquele trabalho. Acho que começa também por aí, não é? Eu posso gostar do que faço, mas não gosto do ambiente, não é? Não gosto do chefe, não gosto da equipa, não gosto dos horários. Ok. Não é? E aí acaba por ser, eu até gosto daquilo que faço, ou eu gosto daquilo que faço, mas não gosto do contexto ou da forma como estou a fazer. Ok. E aí, se calhar, a própria transição é mais simples. É única e exclusivamente eu perceber o que é que eu realmente quero. Uhum. Ok, eu sou boa nisto, eu gosto deste trabalho, eu gosto destas funções, que tipo de condições é que seriam as ideais? E listar essas condições, não é? Que tipo de condições é que me permitiriam viver a maternidade e estar presente para o meu filho como eu gostaria. Uhum. E começar a listar essas condições, perceber no mercado de trabalho o que é que, se existe empresas e contextos em que eu possa exercer estas funções com as condições que eu gostaria de ter, Uhum. e começar a procurar emprego, É isso. a olhar para fora, a falar com pessoas, usar as ferramentas que existem ao nosso dispor, não é? Usar o LinkedIn, otimizar o LinkedIn, há montes de informação sobre isso, gratuita, que as pessoas Uhum. podem, aos pouquinhos, nos tempos livres, fazer. Ou seja, ok, neste mês eu vou fazer a lista de tudo o que eu quero, do que é que eu gosto, quais são as condições ideais, vou procurar empresas que me possam dar resposta a estas condições, aquelas empresas que eu adoraria trabalhar, o Uhum. top do top das empresas. Primeiro ponto. Segundo ponto, vou ver anúncios de emprego para a área que eu gostava de trabalhar. E vou perceber o que é que eles pedem. Que competências é que eles pedem, que formações, perceber se é preciso eu investir em mais alguma formação para otimizar o meu currículo, o meu perfil, que competências, que soft skills é que eles pedem.
ver as palavras-chave, ver os anúncios. Ok, faço isso. Segundo ponto, vou otimizar o meu currículo. Vou pôr o meu currículo em função daquilo que eu Funcional. percebi que o mercado está a pedir para aquela função. Tal e qual. Vou trabalhar a minha mente para acreditar que é possível. Não é? Que é possível eu arranjar um trabalho porque muitas vezes as pessoas não acreditam, por isso é que nem procuram. Elas acham que a única realidade que existe é aquela. Certo. E então nem sequer se dão ao trabalho de se esforçarem para encontrar melhor. Porque se eu não acredito que há melhor, para que é que eu me vou esforçar? Não é? Então também precisamos trabalhar ali a nossa mente a pensar, ok, existe, procurar ver, por exemplo, fizeram a lista das empresas, vejam pessoas no LinkedIn que trabalham nessas empresas, adicionem as pessoas, falem com as pessoas, perguntem como é que não é trabalhar na empresa, comecem a perceber que existe mundo para além daquela pequena realidade que vocês conhecem, não é? Comecem a explorar isso. Então depois, vi os anúncios, otimizei o meu currículo, vou otimizar o meu LinkedIn e vou ficar ativo no LinkedIn. Vou perceber, ok, que pessoas é que eu devo adicionar para que na minha rede haja maiores probabilidades de surgir uma oferta ou de eu conhecer alguém que conhece alguém. Vou contactar pessoas, vou mandar mensagens às pessoas. Cuidado, não mandem mensagens aleatórias, não é? Informem-se como é que devem escrever uma mensagem, porque o LinkedIn é feito para isso. É feito para criar conexões profissionais. Portanto, está tudo certo se vocês mandarem uma mensagem, é uma prática muito comum. Agora tem que ter cuidado com a mensagem que vão mandar, não é? Portanto, algum cuidado para escrever a mensagem. E definem um plano. Ok, todas as semanas vou fazer um post no LinkedIn sobre a minha área, a falar da minha história, a falar das minhas conquistas, a falar dos meus desafios. Vou seguir e comentar outros posts relacionados com a minha área, com aquilo que eu quero fazer. Pessoas que trabalham nas empresas onde eu quero trabalhar. E depois vão procurar anúncios. Um dia por semana fazem o post, outro dia por semana fazem uma pesquisa no LinkedIn, no Google, nos sites de emprego, whatever. Fazem uma pesquisa, enviam currículos e continuam a fazer isto bem feito, a melhorar sempre. Se forem a entrevistas e não ficarem, tentem perceber o que é que aconteceu para não ficarem e vão sempre melhorando. Coloquem-se, saiam, tipo, abram os horizontes, abram a mente e vejam o que é que há por fora. E esta é uma primeira transição mais simples, que é, eu não gosto do meu local de trabalho, eu não me sinto bem ali, eu não me sinto valorizada, eu não gosto da minha equipa, eu não gosto das condições de trabalho, e então, eu gosto da minha profissão, eu gosto do que faço, só preciso encontrar um lugar em que eu possa fazê-lo em melhores condições. Exatamente. Primeiro ponto. Depois há outros casos em que, efetivamente, eu não gosto. Eu até gosto do ambiente, né? Mas eu não gosto daquilo que faço. Eu estou cansada, eu até faço bem, mas eu não gosto daquilo. Estou farta. Descobri ao fim de algum tempo, né? Depois a maternidade também, hoje em dia, acaba por coincidir ali com os 30, muitas vezes. Então nós já tivemos um período em que deu para experimentar aquela profissão, aquele trabalho, sim, não é? Sem dúvida. E dá para perceber se eu gosto ou não gosto. Se realmente aquilo se alinha comigo, com as minhas capacidades, com os meus interesses, com os meus valores, ou não. E se calhar eu percebi que não. E não sei muito bem o que é que eu quero fazer. Não é? Ou seja, não sei muito bem, estou perdida, que acontece muito. Sei que eu gostava de ter mais tempo para os meus filhos, sei que eu gostava até de ganhar mais, mas não sei o que é que eu sou boa, não sei o que é que eu quero fazer, e aí já implica uma autorreflexão muito maior, antes de eu simplesmente ir traçar um caminho ou traçar um plano, porque eu tenho que perceber, ok, primeiro, sempre, qual é a vida que eu quero ter, não é? Quanto é que eu preciso para que essa vida seja possível, que horários ou que flexibilidade, o que é importante para mim em termos de horários, ambiente de trabalho, deslocações ou não. Primeiro esse ponto, e depois aquela autorreflexão de em que é que eu sou boa, o que é que eu gosto no meu trabalho atual e o que é que eu não gosto, porque aí há muitas pistas, não é? Se calhar eu não gosto dos processos burocráticos, mas eu adoro falar com pessoas, ou vice-versa. Se calhar eu gosto da parte de planeamento estratégico, detesto aquela parte mais abstrata, mais criativa, ou seja, sou muito mais pragmática. Se calhar eu gosto muito de números e não gosto tanto de lidar com pessoas, ou seja, no meu trabalho atual há coisas que eu gosto. Exatamente. Não é? E na qual sou boa. Também. E há coisas que eu não gosto. E isso já é um bom primeiro passo para começar a filtrar e fazer uma lista das coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho. As coisas em que eu sou boa. Competências que tens, seja em cursos superiores, seja em cursos profissionais, seja em formações de curta duração, competências que foste adquirindo ao longo do tempo, competências que tens em atividades paralelas, seja se fizeste parte de escuteiros, foste treinador de uma equipa. Certo. É verdade. Se geres uma casa, não é? E és mãe e tens um conjunto de competências inerentes à maternidade e a tudo o que isso implica, não é? Portanto, fazer esse levantamento também de competências,
fazer levantamentos de temas que te interessam, de assuntos que tens curiosidade em aprender, ou que, sei lá, quando eras mais nova, o que é que tu sonhavas ser, o que é que tu Certo. idealizavas, pessoas que tu admiras e que admiras no sentido em que até gostavas de fazer o que elas fazem. Portanto, fazer toda essa análise, toda essa introspecção e depois tirar, não é, de tudo isso, ok, olhando para isto, que caminhos é que existem? E claro que aqui também implica fazer alguma pesquisa no mercado de trabalho, Claro. o que é que está em alta, o que é que, de acordo com aquilo que eu gostaria de viver e com o nível de vida que eu gostaria de ter, o que é que me pode permitir ter esse nível de vida. Nós também temos que ser realistas, não é? E perceber o que é que realmente me permite chegar lá e em quanto tempo ou mais rapidamente. Portanto, fazer esse paralelismo entre o que é que eu sou boa, o que é que eu gosto, as minhas competências, os meus interesses, os temas que me incomodam, os estudos que eu tenho e como é que isso depois se relaciona com o mercado de trabalho, não é? E depois o que eu sugiro às pessoas é, sei lá, se têm curiosidade em aprender design, sempre fui uma pessoa criativa, experimentem coisas baratinhas, metam os pés na cursos, água, não é? molhem os pés. Hoje em dia não Exatamente. falta conteúdo gratuito, Cursos, às não é? vezes, É cursos verdade. baratinhos, então façam um curso, experimentem, vejam como é que não é, antes de se comprometerem com algo maior, com um curso de mais longa duração, com algo mais sério. Mais uma vez, falem com pessoas, se têm curiosidade entre 1, 2, 3 caminhos diferentes, vão ao LinkedIn, vão às redes sociais, falem com os vossos contactos, encontrem pessoas que estão a fazer isso e informem-se. Perguntem como é que é a vida. As pessoas normalmente estão abertas a falar como é que é a vida, quais são os potenciais, quais são as dificuldades, para vocês também poderem perceber, não é, se isso se alinha. Porque depois de escolherem um caminho, não é, vão ter que traçar o plano para lá chegar, não é uma coisa imediata. Exatamente. Não é uma coisa imediata. Uma transição de carreira em que eu quero mudar, por exemplo, de profissão ou de área profissional, leva o seu tempo. Às vezes Exatamente. mais rapidamente, porque às vezes dá para fazer uma reconversão, ou seja, as minhas competências com uma outra duração e um ajuste no currículo, eu consigo até, sei lá, se eu sou, por exemplo, recepcionista, vamos dar aqui um exemplo, e de repente eu quero, mas eu até sei falar inglês, e de repente eu quero ir trabalhar, por exemplo, a uma área comercial numa empresa de tecnologia ou whatever, se calhar eu até nem preciso de muita formação. Ok. E até consigo fazer essa transição mais rápido. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar como designer gráfico, até tenho jeito, mas não tenho portfólio. Quanto Uau. mais não seja, eu vou ter que dedicar tempo a criar o portfólio, Sem dúvida. a preparar as coisas para poder fazer uma candidatura mais robusta quando surgir uma oferta ou quando eu quiser fazer alguma candidatura espontânea. Portanto, ter noção que primeiro eu escolho o caminho, e nunca vai ser tipo 100% certo, vai sempre haver dúvidas, não é? E há sempre a possibilidade de eu escolher um caminho e daqui a 2 ou 3 anos eu perceber que não era por ali, mas Sem nunca é dúvida. caminho perdido, nunca é tempo perdido, porque nós vamos conseguir mudar, vamos Existe aprender desenvolvimento, sim. e vamos percebendo e vamos nos descobrindo também à medida que vamos caminhando. Se ficarmos sempre no mesmo sítio não descobrimos nada de novo. Não, Não é é? mais do mesmo. Portanto, é isso, é decidir, é tomar uma decisão consciente, alinhada com a vida que eu quero ter, com a mãe que eu quero ser, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu me interesso, com aquilo que eu sou boa, com aquilo que eu quero aprender, mais aquilo que o mercado de trabalho precisa e oferece. E conjugar esses três fatores, tomar uma decisão. Tomar uma decisão e traçar o plano. Se eu preciso tirar um curso, pensar sempre numa coisa, que é qual é o mínimo viável possível. Ou seja, eu não tenho que tirar agora uma licenciatura em design se eu quero ser designer gráfico, por exemplo. Exatamente. Há outros caminhos que me permitem começar a trilhar esse percurso Mais rápido, sem se eu calhar. precisar exatamente de dedicar 3 anos ou 4 anos numa licenciatura, porque se eu olho para isso eu penso, meu Deus, não vou fazer. Muito provavelmente, porque é muito tempo. E atenção, não é que não valha a pena, há profissões que é preciso. Mas saber sempre, que nós já falámos muito disso, o que é que isso vai implicar e se eu realmente nesta fase estou disponível para isso. Qual é o preço a pagar? Exatamente. Portanto, perceber, ok, preciso tirar um curso, qual é o orçamento, não é? Exatamente. Qual é o timing, como é que eu vou, qual é que é o próximo passo depois do curso. E pensar sempre, paralelamente, que isso vai implicar uma gestão de tempo, não é? Porque temos um trabalho, temos família, e depois ainda vamos adicionar ali algo extra, que se realmente queremos levar a transição adiante, seja ela num ano, ou em 2, ou em meio ano, isso vai implicar uma dedicação de tempo e energia também. E depois é pensar muito no porquê. Porque é que isto é importante para mim.
E porque é que isto vale a pena? E porque é que eu vou dedicar este tempo a fazer isto? Não é? Temos que nos lembrar constantemente disso, porque senão vamos desmotivar. E vai haver momentos em que queremos Desistir, não é? claro que vai, Sim. porque vai haver momentos em que parece que estamos a andar em círculos e em que a gente esforça-se e parece que nada corre bem. E então é pensar porquê? Qual é o porquê maior por detrás desta mudança que eu quero fazer? O que é que isto nos vai permitir enquanto família? E claro que depois não podemos descurar a parte financeira, que é muito importante Sem que dúvida. quando há uma transição de carreira assim mais robusta, no sentido de eu quero mudar de profissão ou eventualmente eu quero criar um negócio, porque aqui eu estou a falar numa nova área, tanto pode ser para eu trabalhar por conta de outrem, como eu criar o meu próprio negócio. Temos que pensar financeiramente e temos que falar com as pessoas da família, não é? Sem dúvida. Perceber o tipo de suporte que existe, explicar o porquê que é importante para nós essa mudança e organizarmos enquanto família financeiramente para, se ainda não existe, não é? Criarmos essa tal almofada Seja possível, financeira, possível. Exato. caso porque pode chegar a uma altura, não é? Provavelmente vai chegar, às vezes não é preciso, às vezes eu arranjo um novo trabalho e não tenho necessariamente que me despedir, mas pode chegar a uma altura em que se torne insustentável fazer tudo ao mesmo tempo e tenha que haver uma decisão de vou-me despedir ou vou reduzir o meu horário, não é? E quanto mais financeiramente preparados nós estivermos para isso, mais fácil vai ser tomar essa decisão. Então essa conversa com o companheiro, não é? É super importante que exista, e este pragmatismo de quanto é que vamos retirar por mês para, e durante quanto tempo, não é? Para que, por exemplo, daqui a um ano, se for necessário, seja possível tu despedir-te. Exatamente. Não podemos simplesmente, que eu acho que isto que paralisa muita gente, é esta falta de planeamento, esta falta de Que é pragmatismo. essencial, não é? Tem que existir, porque estamos a falar de uma mudança muito grande, cujas consequências positivas e negativas afetam não só a nós, mas todo o nosso núcleo familiar. E então isto tem que ser feito em equipa e tem que ser pensado de forma pragmática e realista. E pensando nisso, ok, agora tiro o curso, agora faço o portfólio, decido que me vou despedir e quanto tempo é que eu consigo aguentar sem arranjar um trabalho? E se eu não arranjar um trabalho, qual é que é a alternativa se eu não arranjar um trabalho na área? Porque é como eu digo, existe uma grande probabilidade de correr bem se nós fizermos o nosso trabalho e continuarmos focadas e persistirmos. Mas existe a probabilidade de não correr. Claro. E nós não podemos fazer de conta que ela não existe. Uhum. Não é? Então temos que perceber o que é que eu estou disposta a fazer se não conseguir no período que eu defini aquilo. Não é? Porque não quer dizer que se eu não conseguir naquele período nunca vou conseguir. Não, mas se calhar tenho que fazer um reajuste de rota, não é? Sim, E a sim, vida sim, também. sim. E depois a parte muito engraçada e muito... Eu acho que a parte assim é que à medida que nós vamos caminhando, a vida também nos vai abrindo outros caminhos. Outros caminhos, sim. Não é? E às vezes vai-te mostrar que se calhar é por ali. Exatamente, e também estarmos atentas a isso. Às vezes a gente vai até tirar um curso e de repente conhece uma pessoa no curso que faz não sei o quê Toda a diferença. e abre-se sim. ali uma porta e até abre-se outro caminho que eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado, mas que se calhar até é por ali. Mas que se eu não tivesse decidido que eu ia tirar aquele curso, eu nunca ia conhecer aquela pessoa Sem e dúvida. por isso eu não iria descobrir aquele caminho. Então, também não termos muita rigidez mental de que eu decidi que é por ali, então tem que ser por ali e vai ser assim até ao fim, nem que eu tenha que partir Não parede. sabemos, não é? Não é? Não sabemos, não é? A vida também se revela. Estarmos abertas às pistas que a vida nos vai trazendo e irmos analisando cada escolha, cada possibilidade que surge à luz. Será que isto se alinha com a vida que eu quero ter? Será que isto me aproxima ou me afasta? E o que é que eu sinto? Será que eu realmente quero? Será que até me faz mais sentido isto e que eu consigo na mesma concretizar o meu objetivo final? Porque, acima de tudo, o importante é não mudar o objetivo. O caminho para lá chegar pode mudar. Sem dúvida. E o objetivo não é necessariamente eu ser designer gráfico, que é o exemplo que eu estou a dar aqui. O objetivo é eu ter disponibilidade e tempo para os meus filhos, é eu ganhar um ordenado X que me permita viver de uma determinada maneira Claro. e é eu fazer algo que me realize e me deixe feliz. Sim. E será que isso é o design ou será que pode ser outra coisa que eu encontro pelo caminho? Por isso é ter também essa disponibilidade. Mas imagina, já falamos aqui de coisas incríveis, não é? Não sei se já repararam, mas muito dificilmente uma decisão destas na vossa vida vai ser tomada sem muita reflexão, ponderação, sem se calhar papel e caneta, sem, não é? Vocês têm mesmo que apostar em autoconhecerem, sem perceberem
estruturalmente em que é que são bons, olharem para fora sim, mas também olharem muito para dentro, porque isto vai exigir, lá está, um planeamento, vai exigir conversas difíceis, vai exigir muita ginástica também aqui enquanto família e casal. Sim, às vezes há aquelas pessoas, e até um bocado como eu, às vezes não é um bocado malucas, que de repente decidem que é para mudar. Certo. E a decisão já está tomada, mas depois a forma como as coisas vão ser feitas é que exige toda essa Também, reflexão, porque às tudo vezes bem. nós já sabemos que sim, é para mudar e Já eu vou está ali fazer a isto. pulsar, não é? Agora, como é que eu preciso depois me sentar, pensar e começar analisar, a planear? Mas exatamente. na maior parte dos casos, efetivamente, mesmo para tomar a decisão, é preciso toda esta Alguma reflexão e todo este ponderação. planeamento. Só aqui trazer a ponto, porque há pessoas que já sabem que vão mudar, mas ainda não sabem muito já bem está como. decidido, só ainda não sabe muito bem como. Não é? E como é que podemos, durante o caminho, que muitas vezes não, vai trazer percalços Sim. e vai trazer momentos inesperados. Estavas aqui a falar no porquê, não é? Ter bem presente o porquê maior, portanto, o fim, que é aquilo que nos alimenta durante estes momentos mais difíceis que eles vão existir. Como é que achas que é possível manter a motivação ao longo do caminho, sendo que se calhar vai existir uma altura em que estamos tão assoberbados, se calhar lá está, com estudo, com trabalho, com crianças, e se calhar podemos nos sentir um bocadinho perdidas durante o processo. Eu acho que ajuda muito ter um processo escrito e ter, Ok. tipo, nem que seja um passo a passo, um esquema, porque a motivação não vai estar lá sempre. E se a gente só. Isto até para treinar, para as corridas, para tudo na vida, Nós não é? falamos muito, fala-se muito de motivação, mas eu acho que na realidade vai haver dias em que não vai haver motivação. Vai haver fases, inclusive, em que não vai haver motivação, ou seja, não vai haver aquela. Eu acordo de manhã cheia de vontade de ir estudar Linda para e este novo maravilhosa. curso porque me apetece. Não, ajustem as expectativas. Por isso é que é muito importante haver um plano e saber o que é que eu tenho que fazer a cada dia. Exatamente. Tipo, qual é o pequenino passo que eu preciso de dar? E saber que, efetivamente, era bom que a gente fosse, sei lá, era bom ou não era, mas se a gente fosse como os militares que fazem todos os dias as coisas e tem que ser e não sei o quê, pronto, a realidade é que não vai acontecer. Vai haver dias em que não vais fazer o que tens que fazer. Ou porque o teu filho está doente, ou porque tu não aguentas mais. E tu só precisas é de parar. E eu acho também é importante isto. É saber que não é a motivação que te vai levar longe, é realmente tu saberes o que é que tens que fazer e arranjares maneira de o fazer. E planeares e colocares no calendário e falares com as pessoas à tua volta para ter suporte para conseguir fazer isso. Exatamente. Não é achar que de repente agora vais tomar conta do teu filho, vais tomar conta da casa e vais estudar tudo ao mesmo tempo sem ter suporte. Tu precisas de ajuda. Não, eu acho que e tem que ser declarado, não é? tem que ser verbalizado e tem que estar combinado e acordado com as pessoas que te podem ajudar. Sejam amigos, seja madrinhas, seja o marido, seja avós, seja às vezes deixares mais uma hora na creche porque aquilo tem que ser feito e a pensar que estás a fazer aquilo não só por ti, mas também pelo teu filho e que é 1 hora por semana ou 2 horas por semana, mas é por um bem maior e por uma vida diferente, não é? Ou seja, fazer aqui esta ponte mental entre, ok, se calhar eu preciso deixar um bocadinho mais na creche porque de outra maneira eu não consigo, mas isto é por um bem maior e esta hora vai render muitas horas no futuro de paz, de tranquilidade, de alegria, de bem-estar e de presença. Portanto, fazer esta perspectiva. Mas é preciso saber o que é que tem que se fazer, quando é que nós queremos fazer e nos comprometemos a fazer e encontrar maneira de termos esse tempo para fazer aquilo. Porque quando é para fazer aquilo, não é para estar a fazer o jantar ao mesmo tempo, não é para estar a tomar conta do filho ou a tentar dar atenção ao filho, não. É para aquilo. E às vezes é preferível que seja, às vezes meia hora, na hora do almoço, em que eu estou compenetrada naquilo e que eu informei toda a gente à minha volta que é para aquilo, do que eu chegar ao fim do dia e tentar tipo, conjugar e fazer malabarismo com 1000 coisas ao mesmo tempo. Primeiro ponto. Portanto, o segundo ponto é este, pedir ajuda e organizar e declaradamente, depois daquela conversa em que ficou definido que iam fazer a transição de carreira, encontrar maneiras de tornar isso possível. Exatamente. Porque não é só dizer sim senhora vai. É, ok, agora então vamos criar a possibilidade disto acontecer. Criar estratégias e mecanismos. E depois, saber que eu acho que é importante ter o porquê escrito e até ter o porquê no sentido de porque é que isto é importante, mas ter também a visão da vida que eu quero ter e aquilo que eu acredito que este caminho me vai levar lá. Ou seja, criar ali um parágrafo, 2 parágrafos que resuma aquilo que eu quero atingir. Não só porque é que eu quero, porque é que agora porque é que tem que ser agora, porque eu acho que é muito importante isto, não é? Porque é que tem que ser agora. E a visão. Ok, quando eu chegar lá, como é que vai ser? E ter
Se não for todos os dias, nos dias em que eu me sinto mais em baixo, e Voltar quem lá. diz ler, diz gravar um áudio. Grava um áudio no telemóvel e ouve esse áudio, tipo, sempre que precisares de motivação. Grava uma pep talk para ti mesma, não é? Tipo aquelas conversas de motivação para ti mesma, Exatamente. pensando que vai haver dias em que vais estar na merda e vais precisar de ouvir aquilo. Porque vai. Sim. E depois, segundo ponto, já não sei qual é o ponto, mas outro ponto importante aqui para também esta questão de conseguirmos fazer o caminho é, se há dias em que eu estou mesmo em baixo, em que eu não consigo, em que de repente tudo saiu furado, porque acontece muito na maternidade. A gente faz muitos planos e de repente vira tudo pernas para o ar. Não te martirizes, não tentes fazer o impossível. Assume que neste dia não vai dar e reajusta. Sem dúvida. Sabendo que não deu hoje, mas tu não vais deixar passar 1, 2 semanas e 3 meses. Tu vais voltar. Seja amanhã, seja 5, 10 minutos para fazer qualquer coisa rápida que te mantenha no caminho. É preferível fazeres pouquinho todos os dias do que quereres fazer muito Sem e dúvida. fazeres muito pontualmente. Mas também perceberes é isto, tipo, és humana, há dias que não vai dar, e nesses dias dá-te colo, dá-te mimo, não te deixes com o chicote. Nós temos muito esta tendência de nos Muito. chicotearmos e Autoflagelação, martirizarmos e não, é um dia. E o importante Fica é, tudo certo. há uma frase que é, progresso lento continua a ser progresso. Não é? E pronto, eu sofro muito E do não mal. é parar, não é parar. Eu apenas sofro muito, abrandar, que eu acho que aquela publicação que a gente fez ontem é muito para mim, porque eu sofro muito daquele mal de querer tudo para ontem. E tento refriar isso e tomar consciência de que cada coisa tem o seu tempo e que, acima de tudo, mais importante do que a velocidade também é a direção, é realmente eu saber que estou a caminhar num sentido que faz sentido, não é? E acho que ajuda nesses dias pensar que, ok, tipo, não é um dia que vai fazer, que vai estragar todo o processo. E há dias em que é muito melhor eu parar e descansar, eu parar e dormir, eu parar e ver um filme, eu parar e ir sair com as minhas amigas, do que eu enfiar a cabeça no computador e tentar fazer aquilo que o meu corpo já não aguenta. E esta consciência de que sim, nós não temos que ser militares, nem temos que baixar a cabeça e simplesmente fazer. Temos que respeitar o nosso corpo, logicamente reajustando o compromisso para que ele não fique esquecido. E aqui é preciso, pronto, muito autoconhecimento também e muita capacidade de perceber quando é que eu estou ali a procrastinar infinitamente ou quando é que realmente eu preciso mesmo de parar e isso me vai restabelecer. Sem dúvida, não é? é verdade. E que cada pessoa terá que fazer essa análise. E esse próprio juízo. Eu estava a ver um podcast hoje de manhã dizer duas coisas. O João Dias, estávamos a falar dele há pouco, ele dizia que a motivação é ter um motivo para a ação. E é. Portanto, é a raiz da palavra, sim. Exatamente, ok, então foca-te nesse motivo, porque é que estás realmente a fazer o que estás. É ter o porquê. E é mesmo importante que é um motivo para a ação. Não é tu acordar cheio de energia, não. É tu saberes que mesmo quando não há vontade, existe aquele motivo para aquela ação ser realizada. E esse motivo tem que ser muito forte e tu tens que o ter muito presente. Por isso é que eu digo para escrever, para gravarem, porque efetivamente nos dias, eu dizia, acho que agora até já não digo muito aos meus clientes, mas quando os meus clientes definiam um objetivo, eu dizia, tu tens que pensar num porquê que seja forte o suficiente para que, se tudo estiver a dar errado, imagina que estás no meio da guerra, tipo no meio de uma guerra, mesmo aquilo seja e tu pensares nesse porquê, te vai dar força para levantar e continuar. Porque tem que ser, porque senão não vai dar. Não é um porquê forte o suficiente. E não é só ter o porquê, nós temos que constantemente tê-lo presente. Porque às vezes nós temos o porquê, mas vamos deixando de ficar lá para o fundo, e não associamos emoção a esse porquê. Tudo o que nos impulsiona para agir tem que ter uma emoção associada. E pode ser uma emoção boa, do género tipo entusiasmo, esperança, como pode ser uma emoção tipo má, do género revolta, fúria, tipo não, eu não quero isto para mim. E por isso é que eu vou agir. Tem que ser uma emoção forte e ela tem que estar associada. Porque se for só racional, não vai dar. Não pode ser só um porquê mental. Tem que todo o corpo estar envolvido. Exatamente. Porque é isso, tipo, é a emoção que nos move. Sem dúvida. Não é só a razão. E nós precisamos de unir tudo isso. E por isso é que é importante não só ter o porquê e tê-lo presente, mas quando estamos a pensar no porquê, canalizarmos aquelas emoções que nos vão fazer querer agir. E aquela energia, no fundo, que está conectada com esse Exatamente, porquê. exatamente. Porque se for só racional, e é muito diferente. Não vai, se for só racional, não vai funcionar. E eu ouvi também outra coisa interessante hoje de manhã, que é o ser resiliente. Ele é muito controverso, o Carpinejar é um brasileiro, e ele dizia que não, tu dizias a alguém que ele é resiliente, isso não é um elogio.
o ser humano tem limites. Não é por a resiliência, ele quase que dava a ideia que a resiliência transfigurou-se. Transfigurou-se numa coisa que é demasiadamente boa, que a pessoa está sempre lá disponível para levar pau. Isso é horrível. Ele até dizia: o ser humano tem limites. E é verdade, nós temos limites e há que respeitar também esses limites e dizer: há dias em que eu não quero mais nada, eu só quero estar ali com a minha mulher e os meus filhos. E é só isso. E para mim chega. E às vezes também é muito trazer este nivelar, não é? Trazer esta lucidez de não puxem demasiado a corda, porque ela um dia também pode Sim, e soltar-se, claro, não é? nós aqui não estamos a falar de outras coisas que são muito importantes, mas estavas a falar dos limites e tudo mais, que é aquilo que nós falamos, eu acho que foi naquele episódio que falamos do sucesso, Também, sim. falarmos das prioridades inegociáveis para nós nos mantermos sãs, tipo, ou seja, há coisas que eu não vou abdicar, sei lá, às vezes dormir, se possível, se a criança deixar no mínimo X horas, beber água, fazer uma refeição sentada à mesa sem distrações, cada pessoa terá as suas, mas é muito importante que nesse caminho para a transição, para a carreira de sonho, não é? Não nos esqueçamos de cuidar da nossa base, que somos nós, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa saúde mental também, ou seja, falámos em relação ao trabalho, mas nesta transição também é importante que haja isso. E logicamente que, tendo em conta que eu trabalho, que eu tenho filhos, que eu preciso cuidar de mim e que eu quero ao mesmo tempo fazer uma transição, às vezes ajustar os timings, não é? Ser realista. Porque se calhar se eu não tivesse filhos e tivesse empregadas a fazer o meu trabalho de casa e não sei o quê, e se eu não dormisse, não é? E eu se calhar conseguia fazer uma transição em meio ano. Exatamente. Agora, se eu quero conseguir manter as coisas minimamente saudáveis, se calhar vou precisar de um ano. Isto é um ponto ou de um ano e importante, meio. que é o ser realista também, no fundo, não é? É sonhar alto, mas com os pés na terra. Ou seja, sim, sonhar alto é possível, eu consigo. Agora, saber que se calhar o timing tem que ser ajustado. Não vai ser o timing que eu adorava que fosse, porque para mim podia ser logo amanhã, não é? Claro. Mas a vida não funciona assim. E é perceber que se eu quero conseguir manter a minha sanidade mental e física, então eu não vou poder, tipo, passar noites acordada a estudar e depois ir trabalhar e comer só porcaria porque eu não tenho tempo para cozinhar e não sei o quê. Isso não é possível. Sim, e às vezes até questão do dinheiro. Se calhar às vezes eu vou investir dinheiro em alguém que me ajude em casa para eu ter tempo para estudar. Portanto, é que toda uma ginástica que nós temos que fazer enquanto pessoas, enquanto família, para conseguir tornar isto possível, sabendo que o que nós queremos é sempre para ontem. Quer dizer, se calhar nem toda a gente é como eu, mas na minha cabeça era sempre tudo para ontem, só que na realidade não acontece, não é? não, isso E não importante é acontece, continuar no caminho e é celebrar também, muito importante, não é? Aquela questão de celebrar, ok, eu esta semana consegui estudar todos os dias, pequenas vitórias. consegui fazer um design, pegando sempre no mesmo exemplo, seguir a coerência. Celebrar mesmo, tipo, vou beber agora tipo um chá e integrar tudo aquilo que eu consegui fazer, não é? Tipo, sou uma mulher do caraças, estou aqui e estou a conseguir caminhar em direção àquilo que eu quero. E também não termos problemas, não é? Dos nossos filhos nos verem a estudar ou nos verem a fazer isso. Claro, sem E dúvida. porque é bom. É um exemplo também, claro. Exatamente, e daqui a uns anos a gente vai estar com uma vida diferente e vamos estar a olhar para trás e eles vão saber o esforço que nós colocamos naquilo. E que eles não foram a razão para nós ficarmos num trabalho frustradas para o resto da vida. Porque nenhum filho merece esse peso. Nenhum filho merece, eu não mudei porque eu te fui mãe e não dava. Então eu fiquei ali por tua causa. Nenhum filho merece esse peso. Porque é um peso muito, muito pesado. Muito pesado. Se ouve muito mesmo. Muito pesado para carregar. Não. Eu sou senhora das minhas escolhas. E se eu decido ficar é porque naquele momento, na minha cabeça, faz sentido para mim, para os meus valores, ou para o esforço que eu estou ou não estou disposta a fazer, ou para as condições de vida que eu tenho ou não tenho. Agora, não é por culpa do meu filho ou da minha filha. Não foi por ele. Foi porque naquele momento todos os fatores fizeram com que aquela fosse a decisão que eu considerava mais acertada. Não era a única possível, mas era aquela que eu considerava mais acertada. E eu acho que nenhum filho merece carregar as frustrações dos pais. Trazer essa autorresponsabilidade também para... E muitas vezes ouve-se esse tipo de discurso. É verdade, ouve-se.
ouve-se esse tipo de discurso, como se o filho tivesse culpa de ter nascido. Não. Não é? Portanto, Verdade. é preciso também termos muita atenção a isso. Nós seremos sempre o exemplo daquilo que nós alcançamos, até porque nós, até um dia mais tarde, e ouve-se muito que nós queremos muito dizer aos nossos filhos, vai lá, tu consegues, ser o que tu quiseres, faz as tuas escolhas, Vai não é? atrás dos teus Vai sonhos. atrás dos teus sonhos. E, ok, mas tu foste atrás dos teus, não é? Pois. Tu foste atrás. Claro que nós queremos sempre que eles vão de forma leviana. Com que moral é que nós vamos dizer isso aos nossos filhos Tal se e nós qual, próprios se nós não próprios conseguimos? não E fazemos, eu não não digo que é fácil, não é? Mas efetivamente, se nós queremos. Eu gosto sempre de pensar que é. Se a minha filha tivesse a vida que eu tenho agora e pensasse, agisse e sentisse como eu, ou seja, se ela fosse o meu reflexo, se eu ficava feliz ou preocupada. Certo. E acho que aqui também outra boa questão para nós refletirmos, porque Como é que os nossos existe filhos grande nos olham, probabilidade, não é, de que haja ali uma certa replicação de muitas coisas que nós vivemos e que nós sem fizemos ou não dúvida, fizemos. sem dúvida, Não é? sem Então, dúvida. será que isso me preocupa ou que isso me deixa tranquilo? Isso realmente deixar pensar mesmo. Pois é. É uma ótima reflexão. Se tu pudesses então falar com, provavelmente temos até recém-mães ou mães de pequeninos ou já grandinhos, não sei, mas mães que estão aqui a sentir esta necessidade ou a surfar esta onda como nós gostamos, de que se calhar nem tudo corre bem. Qual era a principal mensagem que tu deixavas em que a mudança pode ser uma opção? O que é que tu dirias? Diria para procurarem apoio. Procurarem, seja online, seja presencialmente, não é? Procurarem exemplos e apoio, apoio para desabafar, apoio para as ajudar a navegar estas emoções e estas dúvidas, e também diria para terem paciência e compaixão com elas, porque não é num dia, nem é principalmente naquela primeira fase, falando das recém-mamães, daquele caos em que a gente ainda está a aterrar no planeta maternidade, não é aí que se vai resolver uma vida. Sem cinto de segurança. Terem muita paciência, muita compaixão com elas, viverem o melhor que puderem cada dia, acima de tudo procurarem apoio, procurarem ajuda, procurarem referências, e hoje em dia há muitas referências, seja através de livros relacionados com o tema, seja através de redes de apoio, seja através de contactos próximos, seja através de nós, eu e a Joana, que também estamos aqui para ajudar, procurarem referências e apoio para navegarem todo esse turbilhão que é este reajuste, esta reinvenção de um pós-parto e de uma, lá está, uma reorientação profissional que possa surgir nesse caminho. Mas lembrem-se, não é tipo num dia que vão mudar a vida, portanto, calma, paciência, compaixão. É muito importante. Eu acho que as mães precisam muito disso, delas para elas. Já basta toda a pressão que se coloca, toda a pressão inconsciente, toda a pressão das redes sociais. De seres perfeita, exatamente, não é? portanto, tens permissão para ser imperfeita. Não, e para não saber o que fazer. Até porque não há caminhos perfeitos. É o teu caminho, a tua vida, os teus quereres e depois também o caminho que tu queres trilhar, no fundo, e o legado que queres deixar aos teus filhos. E saberes também que é super normal sentir-te perdida. Sem dúvida. Nessa fase, principalmente nessa fase inicial, é normal, e procura ajuda. Sem dúvida. Eu diria que é possível. Ou seja, eu diria que é possível recomeçar. Até porque nós recomeçamos todos os dias quando acordamos. Nunca vamos estar a zeros, nós já falamos aqui, nós temos um episódio que a Sana falou precisamente isso, vocês nunca estão a zeros, nunca nada é perdido, tudo é aproveitado e por isso recomeçar é possível, até porque nós recomeçamos sempre. E outra coisa que queria aqui deixar a mensagem, que eu acho que ser mãe é um superpoder e não é um problema, apesar de infelizmente na nossa sociedade haver muitas mensagens e até muito tipo de atitudes e comportamentos que fazem as mães sentirem-se inferiores a outras pessoas no mercado de trabalho. Eu acho que ser mãe é um superpoder que nos pode dar muita força, que nos ajuda a desenvolver muitas competências, e
e que nos faz crescer imenso. Portanto, isso depois leva-se para as outras áreas da nossa Sem vida e é dúvida. importante que nós ergamos a cabeça e realmente a gente E bata ao pé e façamos. diga, não, eu tenho valor possível. e eu tenho muito valor porque sou mãe. Não é apesar de ser mãe, é porque sou mãe. Não, é bom. E é importante que a gente comece a assumir esse lugar também e a não tolerar menos do que aquilo que realmente nós merecemos Sem dúvida. e procurar outros caminhos quando não estamos num sítio que nos valorize, quando estamos num sítio que não nos respeito. valorize. E respeito, no mínimo. exatamente. Sim, e respeito no mínimo. E o poder das mulheres, basta lembrar a Rihanna, super gravidíssima, a cantar no Super Bowl, portanto, que é uma imagem poderosíssima. Mais alguma consideração? Não. Não? Eu Acho que já falei acho que- bastante. Acho que falamos de coisas muito, muito importantes. Acho que há aqui muitas coisinhas a despertar. Então vamos para a dinâmica final. Vamos lá, Vamos pensar tirar uma então, carta, pensem lá num número de 1 a 2. entre 1 e 2. Então fica um hoje. É, Tá bem, Joana, ok. é o 1. Certo. O que é best to? É que eu Ou não? dou, ou que eu coloco. Ok. É Isso bondade, é não é? gentileza. Ai, gentileza, bondade, ok. A minha gentileza é o presente, não é? No fundo, que eu tenho para oferecer ao mundo. Que fofo. Esta foi o 1. E agora, vou pensar no 2, para a Susana, que é a mensagem. E eu dou as boas-vindas a relações amorosas saudáveis. A relações Portanto, amorosas e saudáveis. espero que vos tenha tocado de alguma forma estas mensagens. Já sabem, partilhem este episódio, até com mães que vocês conheçam. Sim, e se tiverem E, dúvidas, considerações, comentários. outros temas que queiram ouvir aqui no nosso sofá, É verdade, digam. sim, é isso. Partilhem connosco nas nossas redes sociais. Sim. Foi um prazer estar aqui convosco. Um beijinho grande. Fiquem bem. Beijinhos. Até à próxima. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.